poderia lembrar para a gente o contexto primeiro, histórico, o contexto da época que vivia também a igreja, no período onde iniciou a Reforma Protestante, e se houve um acontecimento específico na qual deu início a tudo isso? Martinho Lutero é fruto de um contexto. Ele viveu no século XVI. O cisma aconteceu, como você já disse, Diácono Eric, no ano 1517. Nós estamos em plena efervescência política, cultural, social, de uma Europa marcada por movimentos anticlericais, várias iniciativas. Pensemos, por exemplo, no século XII, os valdenses na cidade de Lyon, Pedro Valdo, na França. Depois, outros movimentos, pensemos nos séculos XII e XIII, os mendicantes, mais ou menos ali, a época de São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, movimentos mendicantes que caminharam com a igreja, que não se afastaram da igreja, certo, mas muitos movimentos que preconizavam a pobreza e contestavam a riqueza da igreja da época, não quiseram caminhar com a igreja e caminharam sozinhos e provocando movimentos cismáticos. Temos também questões de natureza filosófica, o Renascimento, movimento que nasceu na Europa no fim do século XIV até o final do século XVI, que preconizava, como o próprio nome já diz, que a humanidade precisa renascer e rebuscar valores, digamos assim, segundo eles, perdidos. A preconização do humanismo, do hedonismo, do neoplatonismo, do otimismo, do naturalismo, uma mescla de concepções que tiveram uma repercussão tremenda nas artes, na política, na sociedade e também na religião. Também nós temos resistências, hostilidades de muitos reis da Europa com relação à política temporal do papado. O Papa da época era também um chefe temporal, os estados pontifícios, etc. E também questões de natureza teológica. Tudo isso do século XII até o século XVI, Martinho Lutero, digamos assim, é o ponto de convergência de muitos fatores de vários âmbitos, de várias naturezas, que acabaram redundando neste propósito de separação definitiva da Igreja Católica. Mas é preciso dizer que Martinho Lutero não é a única pessoa, não foi a única pessoa que se afastou. Digamos que a iniciativa dele foi que teve maior repercussão e maior prejuízo para a cristandade. O senhor disse aí do Renascimento, que apesar de ter os seus aspectos positivos, trouxe uma discussão de volta para a Europa, uma espécie de um neopaganismo também. O senhor acha que o clero daquela época foi influenciado de alguma maneira por esse neopaganismo que acontecia em toda a sociedade ou não? A formação dos sacerdotes não era algo, digamos assim, centralizado. Os seminários, como nós sabemos, é uma instituição, os seminários são uma instituição definida pelo Concílio de Trento. Até então não havia essa preocupação de uniformizar a formação dos futuros clérigos. Era algo mais ou menos confiado às dioceses. E aqui, ali ou acolá sempre entram esses elementos, digamos assim, não muito coadunáveis com a palavra de Deus, com a tradição da Igreja. E também os valores preconizados pelo Renascimento entraram, sem dúvida alguma, na formação teológica. Certo. Nas artes, isso é indiscutível. Se a gente vai aos museus do Vaticano, ou até Santa Maria sopra Minerva, por exemplo, tantas esculturas renascentistas, tantas obras, tantos ícones, na música também, enfim. É como diz o apóstolo Paulo, discernir tudo e ficai com o que é bom. Certo. O Renascimento teve suas indiscutíveis relevâncias, seus aspectos enormemente positivos, mas, como todo movimento, sempre há quem o enxergue nele uma ocasião para contrapor os valores do novo movimento que está saindo com os valores clássicos, os valores tradicionais da palavra de Deus, do Evangelho, da cristandade. É como o senhor bem disse, são muitos os elementos, não é uma coisa tão simples e fácil de apontar uma causa que aquela sociedade vivia, na qual colaborou para que chegasse ao extremo de um rompimento, de um cisma, né? Com a autoridade do Papa, com a Igreja e tudo mais, como foi o caso da Reforma Protestante. É uma coisa complexa, como o senhor está tentando nos explicar. Mas houve uma data específica, ou um ato, ou algo que possa dizer, olha, a partir desse momento
iniciou-se a Reforma Protestante? O dia 31 de outubro de 1517, na cidade de Wittenberg, onde o monge agostiniano Martinho Lutero, católico romano, afixou suas 95 teses para todo o povo ler, e essas 95 teses contestavam muitos aspectos dogmáticos, doutrinais e, sobretudo, dogmáticos da Igreja Católica Apostólica Romana. Certo. Outras teses contestavam, criticavam, digamos assim, se não o dogma, mas o comportamento dos clérigos e certas disciplinas, certas aplicações de realidades dogmáticas e pastorais, como as indulgências e outras condutas que, segundo Lutero, eram abomináveis. Antes da gente pensar em outros nomes, outras regiões da Europa que foram atingidos por essa heresia, posso dizer assim, né? Sem dúvida alguma, heresia, sim. Aliás, eu só poderia, só abrindo um parênteses aqui, explicar para a gente a diferença de heresia, de cisma e de apostasia? A apostasia vem de apistis. A é um prefixo que significa em grego negação. Pistis é fé. Apostasia é a negação de toda a fé. Certo. O apóstata é aquele que nega os 8 artigos do credo, ou do símbolo niceno-constantinopolitano, os 8 artigos do credo. Certo. A heresia é a negação ou a dúvida pertinaz de alguma verdade divinamente revelada, definida pela Igreja, para ser crida por fé divina e católica. Portanto, o herege, ele nega uma ou mais verdades definidas dogmaticamente. Por exemplo, a presença real do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Isso é um dogma definido certo. pela Igreja. O católico que nega formalmente, não só materialmente, mas com consciência, com vontade, com o desejo de negar aquilo que foi definido pela Igreja, ele incorre em heresia. Ou a dúvida pertinaz. Portanto, não a dúvida razoável, plausível, mas a dúvida que pode ser suprida e que, mesmo depois da apresentação dos argumentos, a pessoa insiste em duvidar daquela verdade. E já o cisma é a negação do católico de se submeter à comunhão dos fiéis que estão em comunhão com o Papa e com o Colégio dos Bispos, e também o propósito de não se submeter à disciplina, ao pastoreio do Papa e do Colégio dos Bispos em comunhão com ele. Então, o cismático é aquele que diz: eu não quero comungar com a Igreja, eu não quero estar em comunhão com a Igreja. Eu me recuso a me submeter à autoridade do Papa e dos bispos em comunhão com ele e dos fiéis que estão em comunhão com ele. Bom, isso se encaixa pelo menos em 2 grandes aspectos com o que aconteceu com Martinho Lutero. O cisma, é claro, pois ele rompeu com a autoridade do Papa. E a heresia também não deixa de ser, como o senhor acabou de dizer, pois ele releu ou refez um ou mais pontos de estrutura sólida já de que existia de 1.500 anos, pelo menos, de uma doutrina estabelecida para todo mundo, né? Perfeitamente. Das 95 teses, na bula Ex Urge Domine do Papa Leão X, Papa da época, são condenadas 41 das 95 teses. Dessas 41, sem dúvida alguma, muitas delas são heréticas, porque negam dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Nega o sacerdócio ministerial, a distinção entre sacerdócio real comum dos fiéis dos batizados e o sacerdócio ministerial, portanto, nega a sucessão apostólica, nega o poder do sacerdote de perdoar os pecados, nega a sacramentalidade da unção dos enfermos, nega a sacramentalidade de todos os sacramentos, exceto do batismo, a presença real da Eucaristia. Na Eucaristia é negada por Martinho Lutero. Martinho Lutero nega o purgatório e, portanto, nega vários dogmas. Sem dúvida alguma, foi um movimento herético. Foi por isso que acabou sendo inevitável a excomunhão dele, que aconteceu em 1521, né, a excomunhão oficial de Martinho Lutero. Foi inevitável nesse caso. Em 1521, com a bula Decet Romanum Pontificem, ele foi excomungado, porque depois de notificado, foi aberto um processo no ano 1518, um processo penal, lhe foi dado o direito de defesa, e ele permaneceu renitente, duro no seu propósito, pertinaz, e depois de lhe ter sido dado o direito de defesa, o processo culminou na excomunhão dele. Bom, pra gente, antes da gente, daqui a pouquinho nós vamos entrar nos 5 principais assuntos aqui do nosso programa de hoje, ou chamados 5 solas da Reforma Protestante, né, os 5 pontos
na qual, se a gente entender bem, entenderemos o que pensam os protestantes, e já que temos um bispo aqui para nos ensinar, a refutação desses 5 solas, desses 5 tópicos e pontos da fé protestante. Mas antes, ainda terminando essa nossa primeira parte de introdução ao assunto, além de Lutero, quais são os outros, vou dizer assim, mas eu acho que não estou errado dizendo, quais são os outros hereges que colaboraram para que isso acabasse crescendo por toda a Europa? Perfeito. É preciso dividi-los por países. Tá. Se bem que naquele tempo essa categoria país não existia. Estamos falando de reinos. Certo. Reino da Bavária, Reino da França, etc. O cantão suíço, etc. Na Alemanha, nós temos 2 colaboradores, por assim dizer, de Martinho Lutero, Thomas Müntzer e Philippe Melanchthon. Certo. Na França, nós temos João Calvino. Na Suíça, temos Ulrico Zwinglio. No Reino Unido, o movimento se traduziu no propósito de um rei casado com Catarina de Aragão e pediu ao Papa que declarasse nulo o seu matrimônio. Ele queria se casar com Ana Bolena. O Papa não autorizou e ele criou a sua igreja particular, que é a Igreja Nacional, o anglicanismo nasce com Henrique VIII. Certo. John Knox, na Escócia, o fundador do presbiterianismo. Nos Países Baixos, nós temos um leigo, Erasmo de Roterdã. Na Dinamarca, Hans Tansen. E assim por diante, depois Noruega, Islândia, Suécia, e assim por diante. O movimento atingiu, trouxe consequências nefastas para muitas regiões da Europa, hoje chamados países. De grau de importância, digamos assim, para aquele período, Calvino e Lutero estão destaque em relação aos outros? Você acha que pode ter essa diferença ou não? Sim, porque ainda hoje se fala de teologia calvinista, de teologia luterana e não se fala de zwingliana. Fala-se, sem dúvida, na Escócia também de John Knox, mas sem dúvida alguma, depois de Lutero, aliás, coetâneo dele, Calvino. O calvinismo é, digamos assim, uma corrente mais ou menos dissidente do luteranismo. Já que no meio desse problema do protestantismo, uma vez rompido com a autoridade da igreja, com a tradição da igreja, depois rompeu-se mais uma vez com uma divisão de agora com um olhar um pouco diferente ou voltado, dando importância para um ou mais aspectos diferentes. Tem fim isso. Até hoje, poderia dizer que nascem esse tipo de entre aspas, eu vou dizer reformadores, mas eu vou continuar usando a palavra herege. Ainda nasce esse tipo de hereges nos tempos de hoje? Veja, a heresia sempre é um inimigo que sonda a igreja e que está, inclusive, dentro dela. O apóstolo Paulo diz que alguns que eram do nosso meio não estão mais conosco. Na verdade, nunca foram nossos, porque se fossem, teriam permanecido conosco. A própria palavra de Deus já fala de certas heresias, os nicolaítas, por exemplo, citados no Apocalipse de São João, o anticristo, citado muitas vezes pelo apóstolo João e pelo apóstolo Paulo, aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus. Já temos indícios nas Escrituras de heresias. E na história da igreja, sempre as heresias foram um elemento lamentavelmente recorrente. No mundo protestante, decorrente principalmente do princípio sola scriptura, somente a Escritura, você não precisa de tradição, você não precisa do magistério para interpretar a Escritura. Então, cada um, digamos assim, é o critério supremo de interpretação, o que é uma porta aberta para o surgimento de muitas heresias. Sem dúvida alguma, isso sempre vai acontecer enquanto perdurar esse princípio luterano sola scriptura.